Fez os gols na final contra o Boca, que deram ao Corinthians o título tão aguardado de campeão da Libertadores da América. O Sheik está na história do Corinthians e está de volta. Vocês esperavam esse retorno do Sheik? É um prazer estar com os amigos, hein? Eugênio, Silva, PVC e Quesada. Você esperava, Quesada? 2 meses eu falei aqui, João, que existia a possibilidade do Emerson Sheik voltar para o Corinthians para encerrar essa gloriosa carreira na primeira passagem pelo Timão. A propósito, ele parou de jogar naquela final contra o Boca Juniors, quando ele fez os 2 gols. Depois o Corinthians cozinhou o ano, foi para o Mundial. O Emerson Sheik não esteve bem nos 2 jogos, né, na semifinal e na decisão contra o Chelsea. Ficou mais um pouquinho no Corinthians, saiu, veio para o Botafogo, depois voltou para o Corinthians, jogou bem os 3, 4 primeiros meses de 2015, quando o Corinthians fez uma boa campanha na Libertadores, depois seria eliminado pelo Guarani. E aí, Flamengo, Ponte Preta e agora volta ao Corinthians. De lá para cá, de 2012 para cá, foram poucos jogos e poucos gols. Mas o Corinthians está trazendo um cara que tem muita história. E na comparação, não é, com o que tem lá nesse momento no elenco corintiano, entre Casim e Sheik, eu, pelo menos, sou mais Sheik. Ele pediu, inclusive, para jogar no Corinthians, contrato até junho da metade desse ano, contrato curto. O Carille gosta muito do Sheik, acompanhou toda a trajetória do Sheik durante esse período. E se o Sheik, de repente, fizer um semestre legal, antenado com as coisas do Timão, esse contrato pode ser ampliado até o final da temporada. Está avalizada essa contratação pelo Carille, pelo presidente Roberto Andrade, pelo Alessandro e pelo candidato da situação à presidência do Corinthians, o André Sanches. Ou seja, o André também considera que é uma boa o retorno do Emerson Sheik. Muito bem, tem muita história, muitos feitos com a camisa corintiana. Mas e agora? Ele pode ainda ser útil para o Corinthians? O Sheik? Me surpreendeu. Te surpreendeu, PVC? E eu não contrataria. Não? Não, porque ele não jogou bem na Ponte. É a última experiência dele, e assim, o Quesada disse que ele não joga desde esse jogo que a gente está vendo contra o Boca Juniors. Acho até que em 2015 ele jogou bem no Corinthians. Na Libertadores ali? Na Libertadores, aquele pedaço antes da eliminação contra o Guarani, ele foi útil, ele foi importante. Teve dificuldade no começo, mas foi útil. Agora, ele vem depois de um ano que não foi bom dele. Então, para mim é surpreendente e não é um bom reforço. Não é uma boa contratação. Não é uma boa contratação para o PVC. Outra enquete para você, corintiano. Aprovou a volta do Sheik? Sim ou não? E aí, Hector? Gostou? Fala aqui com o papai aqui. Gostou, é? Também tá com o Quesada aqui? Prefere do que o Casim? Ele é melhor do que o Casim, sempre será, né? Você tem toda a razão. Pois bem, a galera tem impressão... Vamos lançar a enquete, então? Mais uma enquete para a torcida corintiana, para a Fiel participar aqui. Aprovou, sim ou não, a volta de Sheik para o Corinthians? Quesada diz que é legal. Hoje o PVC acha que não seria uma boa contratação. Legal comparado com o que tem lá, né? Comparado com o que tem lá. E aí, Silva Júnior? Acredita que o Sheik ainda pode dar alguma coisa aí pro Corinthians? Olha, João, difícil, hein? Difícil. Eu vejo assim, o Corinthians perdeu o Jô. O Jô fez uma grande temporada, junto com o Henrique Dourado, foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro. E o Jô foi embora. Enfim, o Corinthians precisa de um substituto à altura ou então que corresponda à expectativa. Esse homem não é o Júnior Dutra. Eu acho que não é o Emerson Sheik. Respeito demais a trajetória do Sheik no Corinthians e nos demais clubes também. Ele foi muito bem no Flamengo, foi muito bem no Fluminense, jogador multicampeão. Não foi tão bem assim no time da Ponte Preta, concordo com o PVC. Mas esse homem não é o Júnior Dutra, não é o Sheik e não será também o Casim. Muito menos o Casim. Não adianta se empolgar, o Casim fez gol, jogou bem lá contra o Rangers, na Florida Cup, essa coisa toda. O Corinthians não repõe à altura a peça que perdeu no ataque. Esse é o detalhe. E o Sheik, com um tratinho curto, vamos ver, eu prefiro aguardar. Mas eu também acho, como o PVC, que não foi uma boa contratação. Não foi um bom reforço. O Corinthians perdeu uma peça importante no ataque, perdeu o Jô. Não tem
peça à altura para esse ano de 2018. Perfeitamente. Quesada acha uma boa, PVC e Silva Júnior acham que não. E você, Eugênio Leal? Boa tarde, João. Boa tarde, Eugênio. Desde esse dia aí que nós estamos vendo, eu defendo que o Sheik tenha uma estátua na porta do Corinthians. Perfeito. Da sede principal do Corinthians. Bota uma estátua dele, porque isso é histórico. O que ele fez, nada vai apagar. Ele foi o cara decisivo, valente. Ele foi o nome da grande decisão da história do Corinthians, que foi a primeira Libertadores que o Corinthians ganhou. Então nada vai apagar isso. Aí vira a página. O que é o Sheik hoje? Eita. Já há alguns anos. Não é um jogador de futebol. Assim, dentro de campo, ele é muito mais a personalidade que, fora das quatro linhas, se posiciona, dá entrevistas polêmicas, chama atenção para si, do que dentro de campo um jogador que se destaca. Não se destaca. Então, corre o risco dele ser um peixe fora d'água dentro do que é o Corinthians hoje. O Corinthians hoje não tem jogadores com a personalidade do Sheik. Pelo menos não externamente. Não sei como é que é o ambiente interno, não estou lá para saber. Mas não passa uma imagem de um grupo muito coeso, muito fechado dentro de um trabalho coletivo, em que as individualidades não se destacam. É o todo, é o grupo. Ninguém aparece mais que o outro. E o Sheik, a natureza dele é essa. É ser o centro das atenções para o bem e para o mal. Ele já pisou na bola várias vezes na carreira. E eu temo que isso possa causar algum desequilíbrio dentro do elenco do Corinthians. Acho até que, tecnicamente, embora não tenha feito uma grande temporada, venha de alguns anos não jogando bem, o time é tão arrumadinho, e ele indiscutivelmente tem qualidades técnicas, pode ser até que ele seja útil, não como titular, mas participando do elenco do Corinthians. Só que eu acho que a personalidade dele não combina com o ambiente que o Corinthians tem hoje. Isso pode ser um fator de desequilíbrio dentro do elenco. Aí cabe ao Corinthians gerir isso, né? Saber dosar as situações. Eu lembro, inclusive estava lendo, terminei de ler semana passada o livro do Tite, né? E um dos casos citados é o Sheik. Do Sheik, da relação dele com o Tite e tal, e de como o Tite ficou chateado com aquela situação, que ele foi lá no restaurante, deu um selinho no dono do restaurante, e como aquilo repercutiu internamente, não só para a torcida, como o Tite ficou chateado com aquela atitude, embora gostasse muito do Sheik. Então, esse tipo de coisa pode gerar um desconforto no dia a dia, dentro do vestiário, como se diz. Essa história do selinho, na realidade, só tomou essa proporção porque o Emerson não estava jogando mais nada, né? Porque se ele estivesse metendo gol, o torcedor quer bola na rede, entendeu? E aí, quando o jogador não está bem dentro de campo e começa a fazer coisas na vida pessoal e fica publicando em rede social, aí esse negócio realmente... Mas se estivesse bem, ia ter mais repercussão ainda, Quesada. Mas se o cara tá metendo gol, Eugênio, e tá ajudando o time, entendeu? Porque uma coisa tem a ver com a outra. Não, eu tô com você. Assim, é que às vezes o cara parece que tá pouco comprometido com as coisas do time, né? Sim. Não, vai pra noite, que tem um direito do jogador, claro, mas quando a exposição é muito grande e a fase não tá legal dentro de campo, a torcida começa a enxergar coisa que às vezes não existe. Ali é o seguinte, também, né? Deixando bem claro o que aconteceu naquela foto ali. O Emerson Sheik... abriu um restaurante daquele, né? Não sei se é franquia ou um restaurante do mesmo nome no Rio de Janeiro. Ele era sócio. Então aquilo ali era uma forma de promover o restaurante. Ele promoveu bastante. E aí, só que ele usou a imagem dele e a imagem do Corinthians junto. E criou um mal-estar. Então, aí ele se colocou, né, à frente do bem maior do clube. É isso que gera um mal-estar. É que nós temos inteligência para separar as coisas. O restaurante, ao que consta, está indo muito bem. Ok, isso é problema do Emerson Sheik. Mas vamos analisar a parte que nos interessa, que é o futebol. Aquilo era um negócio. O negócio futebol, né? Que é o investimento que o clube faz em cima de um jogador histórico, mas que precisa também jogar bola. Em 2013, ele fez 5 gols com a camisa do Corinthians. 5 gols. 5 gols em 2013. Em 2014, ele estava no Botafogo. Ele foi um pouquinho melhor, ele marcou 6 gols.
Em 2015, Corinthians e Flamengo. Né? Ele começou bem. Eu falei aqui. Marcou 6 gols, mas foi mandado embora do Botafogo. Ele foi bem no Corinthians na Libertadores na fase de grupos. Sim. Porque depois o Corinthians foi eliminado nas oitavas. No jogo seguinte, contra o Guarani. Do presente de Deus. Então, Corinthians e Flamengo em 2015, João, ele marcou 8 gols. Tá? 8 gols. Nos dois. Não foi bem nos dois. Foi né? o último momento bom dele. Flamengo em 2016, 5 gols. E na nossa velha macaca querida de guerra, Ponte Preta, em 2017, 5 gols. Então, fazendo a conta rápida aqui, 5, 5, 10, mais 5, 15, mais 6, 21, mais 8, Você quer ver? 29 gols de 2013 para cá. Ou seja, 29 gols Você quer ver outra conta? em 5 anos. Quer ver outra conta? Pois não. Ele tá na história do Corinthians. Ele jogou 157 partidas com a camisa do Corinthians. Ele ganhou 49%. Quer dizer que ele não ganhou mais da metade dos jogos que ele fez. Entendi. Embora ele esteja na história do Corinthians. Mas conquistou muitos títulos, né? Não, conquistou Campeão brasileiro, fundamental, Paulista, claro. Libertadores, Mundial. Brasileiro 2011, a Libertadores 2012, Mundial. a Recopa 2013, o Mundial, que ele jogou mal, perdeu o gol. Foi. Mas mesmo assim, o número dele, incrivelmente, ele ganhou menos da metade dos jogos que disputou pelo Corinthians. Já o João vai puxar a fila aí para falar de outros reforços do Corinthians. É bom deixar claro uma coisa: a contratação do Emerson Sheik não tem absolutamente nada a ver com Henrique Dourado e Gilberto. Sim, tá? ele está voltando para o Corinthians. Henrique Dourado não desistiu, não? É cortina de fumaça também? Não estamos dentro e o Scarpa foi para não é cortina, não. O Corinthians está atrás, mas daqui a pouco eu vou explicar por que a preferência por Gilberto nesse momento em relação ao Henrique Dourado. Eu não estou dizendo, por favor, vamos entender, não estou dizendo que o Gilberto será contratado. Eu estou dizendo que há uma preferência em relação ao Gilberto se comparado com o Henrique Dourado. Já você explica direitinho, Quesada. Agora, isso tudo que o Eugênio falou do ambiente e tal, que pode dar uma conturbada, o Corinthians está contratando alguém que todos que estão lá conhecem muito bem. Sim. O Fábio Carille era auxiliar do Tite, nessa fase gloriosa do Emerson. O Andrei Sanches, que é um sério candidato a voltar à presidência e que deu aval para a contratação, conhece bem. O Roberto de Andrade. Quer dizer, essa galera toda que já conhece, sabe quem está levando. E um detalhe, contrata até junho, né? Isso coloca um pezinho atrás. Vamos ver como é que ele se comporta aqui. Porque se não encaixar, a gente libera no meio do ano. Qual é o nome da cidade onde foi feito o evento aqui? No Mangaratiba. Só uma informação. Nesse evento, o André Sanches estava participando desse evento. Né? Um evento de amigos, tal, muitos amigos do Emerson Sheik e tal. E houve ali uma conversa, né, dizendo, pô, dá uma força, deixa eu voltar pro Corinthians. Exatamente, né? essa é a questão. E futebol é assim, futebol é contato, é relacionamento. E olha, gente, tudo isso que a gente está falando do Emerson de 2013 para cá é a mais pura verdade. Ninguém está desmerecendo esse grande atacante do futebol brasileiro. É preciso separar agora, as coisas. E o cara é respeitado pela torcida e pelo clube, isso também é uma verdade que a gente tem que dizer. Por exemplo, o Adriano Imperador é amado pela torcida do Flamengo, mas não tem mais condição de jogar. Pois é, a gente tem que separar. Se fizer uma comparação, Silvano, se fizer uma enquete agora, Emerson Sheik e Guerreiro, quem é mais amado? Emerson Sheik. Sim, não tem a menor dúvida. Com certeza, mas as não há coisas necessidade. têm que ser... Olha aqui, inclusive, a enquete, ó. Separado. Olha a enquete, ó. 75% da Fiel está aprovando, hein, a volta do Sheik. Eu estou falando de respeito, tá? Eu não estou analisando, eu estou falando só de respeito, de história do jogador o ídolo, né? É o no ídolo. clube. É o ídolo. Vou botar outra coisa aqui, ó. Assim, eu não acho que o resultado do Campeonato Brasileiro do ano passado seja determinante. Mas o ataque do Corinthians novo, os novos reforços, são 2 rebaixados. Júnior Dutra e Emerson Sheik. Isso é uma lembrança importante. Não quer dizer que seja... E tem um terceiro que está aí no elenco que não sabe o que vão fazer com ele. Que é o Lucas. Que Que também foi rebaixado. Então, E que é um bom jogador que poderia ter sido aproveitado também. Agora, uma outra informação importante, a gente ouviu alguns comentários do tipo, deve estar havendo algum acordo entre Sheik e Corinthians por causa de alguma dívida. Não há dívida do Corinthians com o Sheik. Né? A nossa produção aqui foi apurar, o Leandro Quesada também apurou isso. Não tem dívida, não. O Corinthians está contra... Porque, por exemplo, o Petkovic, em 2009, que foi uma contratação também surpreendente, voltou para o Flamengo para o pagamento de uma dívida. Né? Foi feito um acordo. No caso do Emerson Sheik, não tem nada. Os caras estão contratando porque querem contratar mesmo. Porque se houvesse a dívida, a gente entenderia, não está compondo. Como não há, a gente fica buscando um motivo real para o Corinthians buscar um atacante que estava na Ponte Preta rebaixada, que não foi destaque do Campeonato Brasileiro. O único motivo é a amizade com as pessoas que vão voltar a comandar o Corinthians. No caso, aí o André Sanches.
Me parece, olhando de fora, que ele deve ter sido decisivo. Não, coloca o Sheik de volta e tal. Pela amizade, pela relação, pela proximidade, deve haver uma confiança muito grande entre eles e tal. Mas, sabe, eu vejo o Sheik fora da sintonia do Corinthians atual. Fora do contexto, inclusive, fora do contexto, sabe, não parece... Você olha o time do Corinthians e eu não enxergo o Sheik. Então você já está respondendo a minha próxima pergunta, Eugênio. O Sheik tem chance de ser titular nesse time do Corinthians? Para você não, né, Eugênio? Não, assim, eu não digo tecnicamente não, João. Eu Se encaixar no jogo. Em termos de trajetória dele, momento do jogador, personalidade, eu acho que até dentro de campo, ele é muito bom jogador. Mesmo na campanha ruim da Ponte, o time da Ponte também não ajudou muito, mas você vê que o Sheik sabe bater na bola, o Sheik tem visão de jogo. Agora, não é centroavante. Não é o substituto do jogo. Não. Que, aliás, o Corinthians está buscando nomes aí, já começaram a falar. Jogador é para jogar atrás. Ponta, né? Ou seja, ele vai concorrer com o Romero e com o Cleison. Também não. Não dá mais para o Sheik voltar para marcar pelo lado do campo. E hoje em dia, inclusive a gente viu agora na Florida Cup, o papel de Romero e Cleison foi mais do que o comum. A gente viu a linha de defesa, os 4 homens do Corinthians, fechando dentro da área quando o time era atacado, e esses 2 atacantes voltando como lateral, fazendo uma linha de 6 quase. Voltando muito o lá atrás. Não tem mais o Sheik nunca vai fazer isso. O Sheik hoje jogaria na vaga do Jadson ou do Rodriguinho ali por dentro. No 4-1-4-1. É difícil. Mais o Jadson. Pegar a vaga do Rodriguinho ou do Jadson. Ou de centroavante. De centroavante eu não consigo ver. Eu também não consigo. Não tem condição. É o único jeito que ele fica protegido para encaixar no time como centroavante. O problema é que se você escala o... Que nesse jogo ele já foi. Assim, depois, com o Guerreiro em 2015, ele não era centroavante. Mas nesse jogo, contra o Boca que a gente está vendo, que é o grande momento, o Danilo começou centroavante. E com 20 minutos de jogo, o Emerson inverteu com o Danilo. Aliás, o Corinthians foi campeão da Libertadores sem o homem de área, né? Não sei. Passou. Por isso contrataram o Guerreiro. Em qual ponto o Emerson Sheik ajudaria o Corinthians nesse ano, na atual temporada? A gente tem que respeitar e separar as coisas. O ídolo, a carreira, a trajetória, os gols importantes na final da Libertadores, que ele é melhor que o Casim, todo mundo sabe. O Casim, pelo amor de Deus. Agora, em que ponto essa contratação do Emerson Sheik colaboraria com o Corinthians para esse ano? O Casim pode ser mais útil do que o Sheik nesse momento. Eu não sei. Eu não acredito no Casim, João. Que o Sheik eu não acredito no Casim. Melhor que o Casim, não há dúvida. O Sheik sempre será melhor que o Casim. Mas em cima dos comentários aqui, de encaixar, arrumar um lugar no time, participar do esquema, da marcação, porque já foi o tempo que o jogador ficava lá na frente e não ajudava na marcação. Eu acho o Casim tem que bacana, recompor. carismático. O Casim pode ser mais útil do que o Sheik no time do Corinthians. Eu fico aqui com todo respeito ao meu amigo Silva Júnior, Leandro Quesada, que está aqui na mesa também. Eu estava vendo o jogo do Corinthians, né? E assim, todo mundo cai de pau no Casinha. É verdade, mas por que isso, hein? Aí, Casinha é o Márcio Araújo do ataque. Todo mundo critica o Casinha faz a primeira boa jogada. Aí assim, o Casinha é ruim, mas ele fez agora, protege bem a bola. Aí faz a segunda boa jogada. O Casinha é ruim, mas ele deu um bom passe pro gol. Aí a terceira jogada. O Casinha é ruim, mas ele fez um bonito gol. A cara dele aqui. O Casinha é ruim mais, o Casinha é ruim mais, o cara. Azeitona, mostra que sabe aqui, Azeitona. Sabe, eu acho que há um preconceito gigantesco em cima do Casinha. Gigantesco. E ele tendo sequência, ele tendo continuidade, ele para aquela função ali da frente, ele pode encaixar dentro do sistema de jogo. Ele não pode ser mais útil do que o Sheik para o Corinthians, o Casim? Eita! Não sei. Você acha, Hepta? E aí, Hepta? O Sheik tem que jogar bola, né? O Sheik tem qualidade técnica para fazer muita coisa. Olha aqui, o Hepta tá dando a opinião dele. O Sheik tem que jogar na vaga do Casim, ou seja, ele também acha como PVC que como centroavante é onde ele pode entrar nesse time. Eu acho que não vai jogar. Eu acho que mas é o melhor lugar para ele encaixar, não é não? Eu acho que, como centroavante, ele tem menos compromisso com a marcação. Tudo bem, quer saber? Agora, eu não acho que ele vai... Assim, eu quero ver o que vai acontecer. O problema é que o centroavante do Corinthians tudo bem, já era com o Jô. O Casim não tem as características do Jô, mas tem feito isso. É um cara que joga de costas pro gol o tempo todo. Sim, usando o corpo, ajeitando para quem vem de trás. Olha, e o Sheik não tem vocês isso. podem escrever uma coisa. Se o Corinthians não trouxer... Eu acho que se ele jogar, é de centroavante. Mas eu acho que ele não vai jogar em lugar nenhum. Se o Corinthians não vai jogar, vai ser banco. Se o Corinthians não trouxer... de repente o Corinthians não fecha com o Henrique Dourado e nem com o Gilberto. Pode ser que aconteça. Né? Não há segurança. O Henrique já esteve muito próximo, agora não está tanto assim. O Gilberto esteve mais próximo, existe uma negociação. O fato é o seguinte, se nenhum desses dois vierem, né? Ou se os dois não vierem,
Eu acho que na briga ali, no pau a pau, se o Emerson estiver bem fisicamente, o Emerson ganha essa vaga do Casim como centroavante. Poderíamos ter uma briga, Quesada, Emerson Sheik e Danilo, que também está no elenco para ser o centroavante do Corinthians? Eu não sei que Danilo é esse, né? Se for o Danilo, que quando jogou pela última vez no Corinthians estava bem fisicamente, ele pode até ser esse centroavante. Porque o Carille já declarou que só vê o Danilo jogando naquela função no time. E o PVC acha que o Emerson pode entrar ali também. O Danilo foi usado pela... Se for para entrar em algum lugar. O Danilo foi usado no Corinthians nessa posição, como chamado falso 9 da equipe. Agora, do Corinthians. curioso, né? 2 jogadores históricos, porque aquele golaço do Sheik contra o Boca, o passe de calcanhar do Danilo, foi maravilhoso, né? Ele saiu na cara do gol e eles hoje estão no elenco. E o passe do Schiavi? O passe do Schiavi também foi bonito. Foi um belo passe. Agora, o torcedor do Coringão adorou. Vamos entrar no assunto, Henrique Dourado e Gilberto? Ou você tem mais algum detalhe aí do Sheik? Se o Emerson jogar na vaga do Romero, o lateral que atuar no Corinthians não pode ir para ataque. É fato. Né? Porque o Romero... Então o Fagner não dá para acompanhar. O Romero... Não, estou falando na esquerda. Porque o que o Romero ajuda a marcação é impressionante. E com o Emerson, quem for o volante ali caindo para fazer a cobertura na esquerda vai ter que ter um fôlego 3 vezes maior. O futebol porque moderno... o Emerson não vai correr por todo esse futebol de hoje permite isso? Não. Permite você jogar com um a menos no sistema de marcação? Não dá. Não dá. Então não dá. E em relação ao Casim, eu respeito aqui a opinião do Eugênio. Pelo amor de Deus, eu acho que um time como o Corinthians, como o Palmeiras, como o Flamengo, como o Fluminense e tantos outros, Grêmio, Atlético, não pode ter um atacante titular do nível apresentado pelo Casim. E não no banco, pode ter? No banco? Também não. Mas o Casim é tão ruim assim, você precisa gente. do cara. O Corinthians foi campeão paulista brasileiro, foi pro banco. Seu José Macia dizia o técnico... mas peraí, não foi? Ele jogou quantas partidas como titular? Ele fez um gol decisivo contra o Avaí. Ele fez o gol do título, ali que matou o Campeonato Brasileiro. O Casim foi mais importante que o Jô, então. Não, ele fez o gol do título. O técnico Pepe dizia, não tenha jogador ruim no elenco, porque o bom machuca. E uma hora você vai ter que usá-lo. Exatamente. Ele entrou e fez o gol contra o Avaí, que ajudou muito o Corinthians. Você acha, Hepta, fala aqui com o papai no ponto eletrônico, Hepta. Você acha o Casim tão ruim assim, Hepta? O que você acha? O que ele falou? Ele tá falando uma palavrão. Eu vi. Eu não posso falar isso que você tá falando. Eu acho falar ótimo que você tá falando que o Casim dê mais um exemplo dentro do Corinthians de jogadores criticados, esculhambados pela torcida e que dentro de campo dão uma volta por cima e calam a boca de muita gente. A história recente do Corinthians tem algum Casim lembra o Mark Frank Williams da África do Sul. Eu vou me lembrar do Felipe, o zagueiro Felipe, quando subiu pro time do Corinthians nessa Libertadores de 2015, né? Ele veio do Bragantino, aí ele ganhou... Ele subiu a condição de titular do time do Corinthians. 3 anos na reserva. Todo mundo dizia o seguinte, esse Felipe é o ponto fraco do Corinthians. Esse Felipe vai estragar a defesa do Corinthians. Ele não joga nada. Aí, primeiro jogo da Libertadores contra o Once Caldas, né? Sim. Bola na área, Felipe, pimba de cabeça. Gol do Corinthians. Foi. Eu não esqueço, o pessoal do Fox Sports estava fazendo uma reportagem na casa de torcedores do Corinthians. Sim. Mostrando como é que o pessoal estava vendo o jogo e tal. E aí o filho grita pro pai: ô pai, olha só, quem fez o gol foi aquele zagueiro ruim. É o Felipe. Felipe hoje faz sucesso lá na Europa. No Porto. Opa, pretendi. Mas podemos lembrar também do... Então é isso. Buda, Clodoedo... Romero não valia nada. Só uma pergunta. Rodriguinho não podia ser titular do Corinthians. O Wagner Love não podia jogar no Corinthians. O Casim é zagueiro? Não. Estou citando aqui. Romero, Rodriguinho, se ele fosse zagueiro, Love. ele joga na seleção da Turquia, jogador que não servia para o Corinthians. Se ele fosse zagueiro, ele jogaria muito bem na zaga do Corinthians, porque o sistema é muito bem montado. No ataque, esquece. Tá bom. Eu também não vejo nada no Casim. Continuam brigando com o que está acontecendo. Veja o jogo lá. Veja o jogo de sábado contra o Rangers. Eu vi o jogo de sábado contra o Rangers, Eugênio. Eu só não acho que um jogo pela Florida Cup, numa pré-temporada, valha... O Corinthians continua atrás do centroavante. Continua. Já notícias aqui, hein? Continua precisando contratar um homem de frente ou apostar que o Carlinhos seja jogador. Estou falando do Carlinhos só porque o Carlinhos é jogador de 20 anos. E é um jogador da posição, e né? A gente... Eu duvido um pouco do Carlinhos só porque o Carlinhos duvida. Se o Carlinhos não duvidasse, colocaria para jogar. Agora, em teoria, não é nem o Casim, nem o Emerson. Perfeito. O Corinthians continua tentando encontrar... Aliás, PVC, falando nisso, continua tentando. Leandro Quesada, Henrique Dourado, Corinthians ainda continua lutando por ele e surgiu o nome do Gilberto. Quais são as informações? Gilberto e Henrique querem jogar no Corinthians, né? E querer também, meu pai queria, e não jogou. Então, papai Quesada queria jogar? Já finado o seu Lourenço. Mas assim,
O Henrique custa muito mais caro que o Gilberto. Isso é um ponto, tá? E o ponto mais importante, que eu acho que vem antes dessa questão do custo, né? Do lado financeiro, que é importante, que eu ando dizendo que o Corinthians não tem dinheiro, então não pode gastar tanto dinheiro assim. Uma mentira, mas tudo bem. O Carille, tecnicamente falando, considera que o Gilberto possa fazer melhor a função que era do Jô do que o Henrique Dourado. É mesmo? Ele vê o Henrique Dourado um cara mais parado para esse sistema, que precisa ter um jogador que se movimenta mais do que aquele centroavante tradicional, fixo, que fica tipo o Fred, né? Que fica esperando ali no flat de 48 metros quadrados a bola chegar para definir o jogo. Interessante. Então, o Gilberto, na visão... Isso é uma informação de bastidor riquíssima. Entende que o Gilberto, nesse momento, é um jogador que pode fazer melhor essa função dentro do esquema do Corinthians. Tem muito a ver com aquilo que a gente está dizendo do Emerson Sheik, né? De movimentação, do cara não ficar tão fixo ali, facilitando, inclusive, a marcação, né, o sistema defensivo dos adversários para não ser tão previsível assim. Eu, sinceramente, preferiria o Henrique Dourado, estou dando a minha opinião. Mas a informação que vem de dentro da comissão técnica é que o Carille, nesse momento, preferiria o Gilberto. E nos quesitos financeiros, o Gilberto é um jogador mais barato do que o Henrique Dourado, que custa aí 5 milhões de euros, né? Foi o que o Fluminense pediu para o Corinthians. Vocês concordam com o Carille? Para o esquema de jogo do Corinthians, o Gilberto pode ser melhor do que o Henrique Dourado? Eu acho o Henrique Dourado mais apropriado. Agora, ele está treinando o time. O Gilberto é um jogador de movimentação. O Gilberto é um jogador que não conseguiu se firmar em nenhum clube. Ele foi bem no Vasco em 2015, campeão carioca. Ele teve bem no Santa Cruz, muito bem no Santa Cruz. No ano passado foi vice-goleador do São Paulo na temporada inteira, seja do Campeonato Paulista. Mas o Gilberto, você não olha para o Gilberto e fala assim, que centroavante. Não tem essa percepção. Eu acho o Henrique Dourado mais pivô, mais capaz de segurar a bola. Interessante esse ponto de vista. O Gilberto, ano passado, ele não se firmou mais no São Paulo, porque o São Paulo fez um investimento grande no Prato e o Prato tinha que jogar. Sim. Mas quando jogou, o Gilberto foi bem. Fez gol. Fez muitos gols, a média de gols dele é muito boa no São Paulo. É que ele não tinha espaço porque chegou o Prato e tomou conta pela imposição de ser o Prato no elenco do São Paulo. Por isso que eu falei do Carlinhos agora há pouco. Como a gente fala do Viseu no Flamengo. Ninguém tem certeza que o Carlinhos vai ser centroavante, nem o Carille, senão punha para jogar. Ninguém tem certeza do Viseu, senão o Flamengo não procuraria um centroavante. Mas no fundo, não tem nenhum centroavante que você olhe e diga assim, vou um nome e sensação no mercado. Você fala, por que o Scarpa? Porque foi líder de assistência dos últimos 2 cara. Foi escorraçado do Vasco. Ele foi revelado ali. Ele tropeçava na bola. Mas fez os 2 gols do título 94. Sim, né? O único tricampeonato tropeçando na bola. Sim. E foi mandado embora logo em seguida. E aí começou a se consagrar no Grêmio. E de repente virou um centroavante matador, artilheiro, bola de ouro, chuteira de ouro. Deixa eu só contar um negocinho, porque... Você aposta ou não aposta? A gente tá falando aqui do André Sanches gostar do futebol do Emerson e tal. O Andrés mandou uma mensagem para mim. Dizendo o seguinte, que foi pego de surpresa também. Que Sério? Ele não está se envolvendo nas negociações porque ele está no... É claro que sabe de algumas coisas, mas não pode se envolver porque quem é o presidente do Corinthians é o Roberto Andrade. Então, ele me escreveu aqui dizendo que em 2015 foi ele que decidiu não renovar o contrato do Emerson Sheik com o Corinthians. Entendi. Tá? Aí eu mandei a mensagem, mas por 3, 4 meses, o que você acha? Até o centroavante chegar, sem problemas. Perfeito. Então é em cima disso que a gente está falando, né? Então tá vendo? O Emerson não Sheik... tem um substituto para o Jô. O Emerson Sheik vem, não é para a posição do Jô, mas enquanto não define esse centroavante... Ele joga ali. É um cara que vai ter que, de alguma maneira, resolver a situação. O que vai dar em campo é uma outra história. A gente vai esperar o time entrar em campo. Aliás, um abraço para o Andrés aí, que está na audiência do Expediente Futebol e do Fox Sports. Valeu, Andrés. Muito obrigado pela audiência aí. Eu discordo um pouquinho do PVC em relação ao Henrique Dourado. Eu acho que o Henrique Dourado daria aí muito certo no Corinthians, porque... Vamos comparar os times, o time do Corinthians com o time do Fluminense de 2017. No Fluminense, claro, ele fez muitos gols de pênaltis, mas ele entrando num elenco como o Corinthians, num time com espinha dorsal montadinha, com esquema tático montadinho... Você discorda do Carille, não é de mim, não. Do Carille? Dos 3, eu prefiro o Henrique Dourado. Mas eu acho que ele está numa crise de centroavante.
Mas você acha que não seria uma certeza? Eu acho. Agora, a gente começou essa conversa dizendo que o Carille prefere o Gilberto ao Henrique Dourado. Sim, exatamente. Mas eu acredito que o Henrique Dourado seria muito melhor opção para esse time do Corinthians do que em relação ao Gilberto. Eu só estou dando a informação que eu colhi. Seria substituto ideal para o jogo, eu também acho. Dos três, eu acho o Henrique Dourado melhor. Agora, eu acho que a gente tem uma crise de centroavante, que não tem nenhum. A gente tá falando, o Henrique Dourado é um centroavante, tipo o Jardel. Mas você não tem o cara que você olha e fala assim... Puxa vida, revelamos um jogador que daqui a um tempo nós vamos falar de seleção brasileira, vai ser artilheiro do campeonato. Mas esse cara, quando aparece, vai pra Europa direto. Não, tudo bem, o único desse foi o Gabriel Jesus. Porque o reserva do Gabriel Jesus é o Firmino. E que não era centroavante. E não é centroavante. Ponto de Mas lança. o Corinthians tinha esse centroavante. O Corinthians, nos últimos 3 anos, teve esses dois centroavantes. Love, que ficou quando o João foi contratado, não havia certeza nenhuma que ele ia dar tudo bem, mas tem. O Love tinha 30 anos. Mas o Love jogou muito no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Mas no segundo turno brasileiro de 2015, tinha gente escrevendo que o Corinthians jogava com 10. O PVC. E aí ele foi artilheiro do time no ano. PVC, eu não estou contando o início da história, estou falando pós tudo o que aconteceu. Concordo, eu fui um dos críticos da contratação do Love. Quando eu recebi a informação, eu nem estava aqui. E das atuações aí eu falei, pelo amor de Deus, durante... Love veio, o primeiro turno dele foi terrível. Ele demorou a engrenar. Ele engrenou e não foi na primeira rodada do segundo turno. Ele demorou um pouquinho. Demorou um pouquinho. E o Jô, quando veio, eu fui um dos críticos. Eu falei, se for o Jô da Copa do Mundo com aquela tiriça, não dá. Atlético Mineiro, ok. E ele arrebentou no Corinthians. E olha, vamos sentir saudade do Jô no futebol brasileiro. Não. Eu queria apontar uma coisa, porque que o Andrés mandou uma mensagem para ele e tal, e depois o Silva entrou aqui, só para colocar da seguinte forma, o Corinthians também não tem interesse no Henrique Dourado. É isso. Assim como o Andrés não tem participação nenhuma no que está acontecendo no Corinthians. Assim como o Palmeiras também não estava mais negociando com o Gustavo Scarpa. Você lembra que eu falei? Jogou no ar o Eugênio. Olha só, para homenagear a nossa querida Fiel Fox. Fiel Fox vai ser homenageada agora. Porque nós vamos trazer a entrevista coletiva. Ficou o título brasileiro, o heptacampeonato contra o Avaí. Fala, Casim! É contigo, Casim! Solta a voz aí. Vai embora. Mano, você acha eu vim aqui pra não jogar, pra férias? Não, eu aqui para tentar para jogar meu característica, eu pessoa acreditar em meu características, minha personalidade, meu futebol, entende? Eu acreditar em isso. Em vida em geral, você precisa acreditar em how you say yourself. É você mesmo. Você não tem isso, é melhor você ficar em casa. E eles contratam um atacante novo, parabéns. E ele meu irmão, vai treinar junto, eu vai tentar para ajudar ele também. E eu vai treinar muito forte para pegar camisa titular, né? É normal. Eu não tenho ruim moral para ele, ruim moral para vocês, não. Eu sou focado no meu futebol, mano. Só isso. É normal pro Corinthians vai contratar um novo atacante, né? Joe foi embora, só tem, eu acho que um. Agora sou eu. É centroavante, sou centroavante. Tá bom, tem Dutra. E Dutra pode jogar de lado também, atacante. É normal. Para mim não tem mau jeito, mano. Sou focado no meu futebol. É quando o nosso time pega ritmo, 1, 2, 3, gol. Porque tem muito bons jogadores atrás de mim, né? Eu preciso só esperar para isso. Boa, Casinho, gringo da favela, manda ver, hein? Quarta-feira o Corinthians estreia no Paulistão contra a Ponte Preta. O jogo será no Pacaembu. Encerrando a enquete do Emerson Sheik, a Fiel aprovou a volta do Sheik, sim ou não? Vamos ver aí o resultado. 73% sim, a Fiel curte muito o Sheik. 74-26 quando a gente encerrou a enquete. 74-26, a maioria expressiva da Fiel corintiana ligada no expediente, curtiu a volta do Sheik. Que ele dê certo, que o Sheik, que o Danilo, que esses jogadores todos possam ajudar o Corinthians,
que continua buscando um substituto para o Jô. Surgiu com força o nome do Gilberto, mas Henrique Dourado não acredita nessa história não, que o Corinthians não está de olho, porque está de olho sim. Dá uma olhada nessa notícia. Vamos mostrar aí. Saiu? Nada.